Agora é a hora mais importante, né? A hora da palavra, né? A hora que Deus vai falar com cada um de nós, né? Que todas as crianças, os adolescentes possam prestar atenção na palavra do Senhor, né? Porque é através dela que o Senhor vem nos edificar, né? Porque a palavra, ela transforma, ela sara, ela cura e ela liberta, né? Todos encontraram? Gálatas 5, versículo 16. Glória a Deus. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que quer, porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Que nós vemos a respeito das obras da carne e os frutos do Espírito, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Gálatas, falando a respeito das obras da carne e os frutos do Espírito. Crianças, dentro de nós existe uma guerra, como a tia Marisa falou aqui agora, entre a nossa carne e o nosso espírito. As obras da carne é aquilo que procede da nossa natureza humana pecaminosa. É aquilo que vem através dos pecados, através da nossa carne. Já o fruto do Espírito é aquilo que não vem de nós, porque de nós mesmos não tem nada de bom, mas vem do próprio Deus, que Ele nos concede através do Espírito Santo, né? Glória a Deus. Aleluia. Crianças, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de ler a Bíblia, quando nós paramos de jejuar, isso vai fazer criando uma sementinha dentro do nosso coração. Vai criando tipo como se fosse um sentimento, vai vir como um pensamento primeiro. Começa como um pensamento ruim, vem para o nosso coração e depois vai para as nossas atitudes. Através das obras da carne, nós começamos a ter atitudes ruins por causa disso. E o apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso. Porque às vezes, quando nós nos convertemos ao Senhor, nós recebemos o Espírito Santo e Ele começa a habitar dentro de nós. Mas quando nós fazemos coisas que não agradam a Deus, que desagradam ao Espírito Santo, que entristece Ele se afasta de nós. E quando nós vamos nos afastando da presença do Senhor, vem aqui, Leonardo, fazer favor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós nos afastamos da presença do Senhor, nós ficamos assim, ó, como uma árvore seca. Vocês estão vendo como que essas árvores estão aqui, crianças? Está uma árvore seca, uma árvore que não produz fruto. Lá em Lucas 6 vai falar que não tem como uma árvore boa produzir frutos ruins, assim como não tem como uma árvore ruim produzir frutos bons. E quando nós nos afastamos da presença de Deus, não oramos, não obedecemos, não lemos a Bíblia, não temos uma vida de comunhão com o Senhor, nós ficamos igual essa árvore aqui, ó, seca, sem fruto. Mas vocês estão vendo, crianças, como essa árvore está contaminada pelas obras da carne? Quantas coisas ruins que tem aqui, ó, crianças? Olha aqui, feitiçaria, mentiras, adultério, imoralidade, lascívias, prostituição. E o que é a prostituição, crianças?
A prostituição é quando a pessoa começa a vender o seu corpo a troco de dinheiro, a troco de presente. É como se ela pegasse um pedacinho dela e começasse a vender ali a troco de dinheiro ou de presente. Mas a Bíblia fala que o nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. Então isso não agrada o Senhor. Isso aqui é uma obra da carne. Tem aqui também a impureza. Vocês sabem o que é impureza, crianças? A impureza é como se fosse um pensamento ruim. Começa com um pensamento ruim, aí você começa a ter sentimentos ruins, vocês se tornam sujos. Sabe quando vocês pegam um brinquedo e o brinquedo está limpo e cai na lama? Isso é impureza. Porque quando nós aceitamos Jesus, mesmo que nós estamos cheios de pecado, Jesus ele vem, nos limpa, nos purifica. Mas quando começamos a nos encher com coisas ruins, com pensamentos ruins, atitudes ruins, nos tornamos impuros por dentro. E isso é uma obra da carne. Isso também não agrada ao Senhor. E cada vez mais a gente vai afastando a presença do Espírito Santo da gente. O que mais que nós temos aqui? Temos a idolatria. Vocês sabem o que é a idolatria, crianças? Quando vocês adoram imagem, outra pessoa, ou até mesmo um brinquedo que vocês têm. Vocês começam a idolatrar igual um jogador de futebol, uma atriz, um cantor. Vocês começam a admirar demais, ter muito amor por aquela pessoa que acaba tomando o lugar de Deus. E a Bíblia condena a idolatria. É algo que não agrada ao coração de Deus. Porque o primeiro lugar no nosso coração e na nossa vida tem sempre que ser de Deus. Ele é o primeiro lugar nas nossas vidas. E a Bíblia condena a idolatria. Outra obra da carne, crianças, é a inveja. O que é a inveja? É quando uma coleguinha de vocês ganha um brinquedinho que talvez você queria. Só que ao invés de vocês ficar felizes pela conquista dela, vocês vão ficar com um sentimento igual um bichinho ruim. Vai vir um bichinho ruim no coração de vocês e vocês vão desejar aquilo, querer aquilo que a amiga de vocês ganhou, ou até mesmo querer destruir aquilo lá. É um sentimento muito ruim dentro do coração da gente. Porque quando o coleguinha da gente ganha algo, a gente tem que ficar feliz por ele. E a gente não pode sentir inveja. A gente tem que pedir a Deus sempre para tirar isso do nosso coração. Porque a nossa carne, o nosso coração é enganoso, é traiçoeiro. Por isso que a gente tem que estar sempre pedindo ao Senhor. Porque sentir isso daqui é da nossa natureza humana. Porque a nossa natureza humana, ela é pecaminosa. Por isso que nós temos que estar sempre buscando ao Senhor. Por causa disso. Aqui, ó, discórdias. O que é a discórdia? A discórdia, a inimizade, é quando a gente cria discórdia entre amigos. Vamos dar um exemplo aqui. A Mariana e a Ana Júlia é amiga, mas a Maria Vitória não gosta da Ana Júlia. Aí quando ela vê a outra conversa, a Mariana conversando com a Ana Júlia, ela vai vir criar discórdia entre elas. Não vai gostar de vê-las juntas. Aí vai criar contenda e não pode ter isso. Por que não pode? Porque não agrada o Senhor, porque entristece o Espírito Santo, porque nós que somos servos do Senhor temos que sempre amar uns aos outros, ter união entre as amigas, ser sempre coleguinha uma da outra, uma apoiando a outra, uma acolhendo a outra, e nada de inimizade, nem ter discórdia entre umas às outras. Vocês estão vendo como que essa árvore aqui, ó, está cheia de coisas ruins? Quem aqui quer ser uma árvore desse jeito aqui? Alguém quer? Olha aqui, também tem a ira. O que é a ira? A Bíblia fala, irei, mas não pequeis. Às vezes o coleguinha vem dar um empurrãozinho na gente, o que a gente sente? A gente fica com uma raivinha ali na hora, né? Às vezes a gente nem se controla e quer falar alguma coisa. Só que a gente tem que se controlar. Porque no momento da nossa raiva, no momento da nossa ira, além da gente desagradar o Senhor, a gente pode estar falando palavras que machucam o coleguinha, palavras que machucam o nosso irmão. Então, por isso, a gente não pode ser uma árvore desse jeito. É uma árvore muito feia, muito seca, muito contaminada. Isso aqui não agrada ao Senhor. E o apóstolo Paulo, na carta para Gálatas, ele disse que quem praticar essas obras aqui não vai herdar o reino dos céus. E nós sabemos que só existe dois caminhos, que é o céu e o inferno. Quem aqui quer ir morar no céu? Então, para ir morar no céu, nada disso aqui, né? E como que nós combatemos isso aqui? E como que nós podemos combater
essas obras pecaminosas aqui da nossa carne. Como que nós podemos nos limpar desse pecado, dessa contaminação? É através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é nosso conselheiro, ele é nosso amigo, ele é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Mas como ele nos convence do pecado? Sabe quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que às vezes nós vamos sair, vestir uma roupa ali que não agrada o Senhor, que mostra muito pouco, ou falar alguma palavra que não agrada o Senhor, a gente vai sentir lá no fundo do nosso coração como uma voz falando: tira essa roupa, não me agradou, não fala isso porque vai magoar o irmão. Isso é ter o Espírito Santo dentro de nós. E como nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós? Porque nós recebemos o Espírito Santo como nós nos convertemos. Mas nem todos ele habita. Por quê? Porque a pessoa que está contaminada com as obras da carne, o Espírito Santo não habita nela. Mas quando o Espírito Santo habita dentro da pessoa, crianças, ele gera um fruto. O fruto do Espírito Santo. Aqui, ó, essa tangerina aqui é como para representar o fruto do Espírito Santo, que é apenas um fruto, mas que ele tem 9 virtudes. É igual a tangerina, igual um cacho de uva. O cacho de uva, ele tem vários gominhos. Se a gente tirar aqueles gominhos, ele fica incompleto. Da mesma maneira, é o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é o amor, é a paz, a bondade, a alegria, a mansidão, a fé, a fidelidade, a benignidade e o domínio próprio. E o que é o amor, crianças? Vocês sabem o que é o amor? Sabe? O amor é o sentimento mais lindo e puro dentro dos nossos corações. Que nós temos sempre que ter amor pelas pessoas. É muito fácil amar o papai e a mamãe, não é? Mas e aquele coleguinha que implica a gente na escola? É fácil amar ele? Aquele vizinho barulhento, é fácil amar ele? Não é, mas nós temos que amar. Porque Jesus fala: ame uns aos outros assim como eu vos amei. Então nós devemos amar todas as pessoas, até mesmo aquelas que já nos feriam, que já nos causou mal. Nós devemos amar todas elas, porque Jesus ele nos ensina e nos manda amar essas pessoas. E quando nós temos o amor ele é a principal das virtudes, porque quando nós temos o amor, nós temos uma paz dentro da gente. O que é a paz? É uma tranquilidade, não é ter preocupação nem medo, é sentir uma paz muito grande dentro do nosso coração. Isso é uma virtude do fruto do Espírito Santo. A bondade, a benignidade, o que são essas virtudes? É quando você tem um coração bom, um coração generoso, quando você é uma pessoa bondosa, quando você ajuda as pessoas sem querer nada em troca, apenas por ter um coração bondoso. Isso agrada ao Senhor quando ajudamos as pessoas, quando nós temos um coração quebrantado e um coração bom. Isso agrada muito o Senhor. Nós temos também aqui, ó, a mansidão. O que é a mansidão, crianças? A mansidão é quando nós somos calmos, nós somos tranquilos, quando nós somos gentis. A mansidão, ela traz uma calmaria que ela nos ensina até a perdoar, até mesmo aquelas pessoas que mais nos machucaram, mais nos feriram. Talvez o coleguinha da escola, eles é mais estourado. Mas nós que servimos ao Senhor, temos que ser diferente do mundo. Não é porque o coleguinha é nervoso, fala palavrinhas que não agradam o Senhor, que nós temos que ser daquela maneira. Nós temos que ser diferente. Então, todos os dias nós temos que pedir Espírito Santo, faça nascer dentro de mim a mansidão. Me ensina a ser uma pessoa mansa de coração. E nós temos aqui também, crianças, o domínio próprio. Alguém sabe o que é o domínio próprio aqui? O domínio próprio, crianças, é a gente saber controlar os nossos sentimentos, as nossas ações, as nossas atitudes. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes você quer comer um doce antes da janta. E a mamãe mais o papai fala que não pode. E aquele doce está lá na geladeira te chamando. Mas você sabe que não pode, você consegue se controlar e esperar a hora certa. Isso é domínio próprio. É saber esperar a hora certa, mesmo você querendo muito fazer aquela coisa. Então, nós temos todos os dias que pedir ao Senhor para nos ensinar a termos domínio próprio. Para controlar
vontades, para que a gente não venha fazer nada. Eu fiz essa árvore aqui para demonstrar para as crianças, mas eu já vi outra aqui bem mais bonita aqui atrás, que é a minha. Vou usar aquela ali. Vocês estão vendo que árvore bonita, bem verdinha, é diferente daquela que eu mostrei para vocês, que é seca, contaminada com o pecado, com as obras da carne. Essa dali, ó, tem muitos frutos bons. Quem quer ser uma árvore dessa? Nós temos que ser uma árvore sim, uma árvore verdinha, uma árvore que produza bons frutos, e não uma árvore ruim que produza frutos ruins, ou que seja uma árvore seca para que seja lançada ao fogo. Porque a palavra do Senhor fala que todo ramo em mim que não der fruto, ele é cortado e lançado ao fogo. Então que nós possamos todos os dias, nós temos duas escolhas, crianças: escolher produzir frutos da perdição, frutos pecaminosos, os frutos da destruição, pois nós temos a escolha de pedir todos os dias para o Espírito Santo habitar em nós, para produzir em nós o fruto da vida, frutos de bênçãos, frutos de alegria e sermos diferentes. Às vezes a gente está na escola e o coleguinha inventa alguma coisinha ali: vamos mentir só essa vez. Não minta, crianças. Porque a mentira, por menor que ela seja, ela não agrada ao Senhor. Porque o pai da mentira é o diabo. Sejam diferentes, porque vocês são escolhidos, vocês são separados para o Senhor. E eu vejo aqui dentro dessa igreja, Patrícia, esse ministério infantil, eles têm sede da presença do Espírito Santo. Eles têm sede da presença de Deus. Então não deixe essa chama se apagar dentro de vocês. O mundo lá fora vai mostrar muitas coisas bonitas, mas tudo é passageiro. Eu falo com certeza para vocês, porque eu vim lá de fora, eu sofri lá fora. Tudo que o mundo tem a oferecer lá fora é apenas passageiro. E quando Jesus voltar, se a gente tiver com a vida pelo pecado? As pessoas pensam que morreu, acabou. Não acabou, tem um juízo. E aí então, crianças, sejam diferentes. Escolham todos os dias ser cheios do Espírito Santo, ser cheios da presença. Levantem cedo e falem: Senhor, hoje eu quero ser cheia da presença. Me enche, faz brotar em mim aquele fruto do Espírito Santo. Eu quero ser cheia de frutos bons, eu quero ter boas virtudes. Eu quero ser diferente do iguais. Eu quero ser cheia da presença de Deus. Amém, crianças? Vocês entenderam a mensagem? Fique de pé. Glória a Deus. Quero pedir que toda igreja